Boa tarde, gente. Vamos começar nossa aula, então. A aula de hoje vai ser sobre introdução à capelania. Vamos orar primeiro. Pai querido, Pai amado, eu te entrego, Senhor Deus, a minha mente, meu coração, meu espírito, minhas emoções, tudo que sou. Esteja me usando para o louvor da tua glória. Em nome de Jesus. É que eu oro e te agradeço. Amém. Então, a aula de hoje, basicamente, vai ser introdução à capelania. Não tem a pretensão de ser um curso de capelania. Mas para quem tem isso no coração, esse chamado, esteja então procurando órgãos especiais, existem. Eu recomendo especialmente cursos internacionais. Claro, tem gente que não pensa em sair do país, mas quem tem no coração missão internacional, vai que sair do país, já tem essa credencial, né? Então, se é para investir num curso, eu sempre recomendo fazer um internacional. Então, o que é a capelania? Então, é uma atividade que vem de muito tempo, desde a era cristã, né? É a teologia prática, de fato, como todo cristão deveria ter, serviço para a igreja, com esse mundo sofrido que nós vivemos. É um ministério de apoio, de fortalecimento e aconselhamento, de consolidação. Ele faz uma assistência espiritual para as pessoas, tanto para as famílias como para toda a sociedade. Nos equipes do ambiente onde estiver inserido, seja, a gente vai ver depois, estudantil, hospitalar, presídios, enfim, até o exército também. O que é capelania, então? É levar a fé, a esperança e o amor. E o maior deles é o amor, diz lá em 1 Coríntios 13:13. Em Tiago 2:22 diz assim: você pode ver que tanto a fé como as suas obras estavam atuando juntas e a fé foi aperfeiçoada pelas obras. Então foi no caso de Abraão que ele, através do oferecimento do filho dele, Isaac, ele estava, através dos atos, das ações, comprovando a fé, né? Depois lá no 26 do Tiago diz, do 22:26, 2:26, diz que a fé sem obras é morta. Ele continua o texto. Então não adianta a gente dizer que tem fé se a gente não tiver atitudes conforme essa fé. Lá em Mateus 25:35-36 diz assim: Jesus diz: pois eu tive fome e vocês me deram de comer, tive sede e vocês me deram de beber, fui estrangeiro e vocês me acolheram, necessitei de roupas e vocês me vestiram, estive enfermo e vocês cuidaram de mim, estive preso e vocês me visitaram. Então é toda essa missão que Jesus coloca, que a gente tem que ir atrás do aflito, do aprisionado na alma e de corpo também numa cama ou num presídio. Enfim, é uma visão bíblica, totalmente bíblica, de evangelho. A gente vai estar transmitindo a presença, o toque de amor de Deus na vida das pessoas, sem qualquer interesse. Esse é o propósito, é somente levar o reino de Deus, levando assistência espiritual na formação do indivíduo como um todo, oferecendo conhecimento, reflexão, desenvolvimento e aplicação de valores e princípios éticos cristãos e da revelação de Deus para o exercício saudável da cidadania. Nós vamos ver o cidadão como um todo, né? O indivíduo, independente da crença dele. Se a gente estiver indo lá, a gente vai cuidar para não estar invadindo, né? Não agredindo, e a gente vai ver entrar por menores depois. Então, o objetivo não é doutrinar a pessoa, é consolar a necessidade dele, conforto, consolo para quem sofre, a família se estiver junto. E a gente muitas vezes, algumas pessoas têm tentação de pregar, de cantar e fazer barulho, e isso sai totalmente do propósito. A gente tem que ter a simpatia das pessoas em volta, e isso também corrobora com a nossa atitude se estamos lá levando esse consolo, né? Então, se a gente está num hospital, principalmente, que o propósito, então, é levar conforto para aquelas pessoas. Então, como capelão, onde você estiver, você vai ter que se adequar ao que tem ali na proposta daquele lugar. Se você está ali para ajudar, não para atrapalhar, né, gente? Então, os próprios da ajuda cristã e pastoral. Já foi citado acima na Bíblia que a oração é importante, a visitação. Só o fato de você estar visitando
se preocupando com ela, isso já é um baita de um conforto. Muitas vezes aquela pessoa ali acamada tá sem comer, tá com fome, claro, mediante as instruções do hospital, conforme a dieta dela, mas a gente tem que saber que às vezes ninguém está se preocupando com aquela pessoa e você pode ser esse consolo, essa mão amiga na vida dela. Levar uma meditação, exortar quanto ao perdão, quanto a cuidados, a comunhão com a família, né? Muitas vezes falta perdão. A maioria das doenças é por falta de perdão, por amargura e muitas outras coisas. Colabora então na formação do indivíduo como um todo, oferecendo uma oportunidade de estar restabelecendo toda a saúde a partir do conhecimento. As pessoas estão marginalizadas, esquecidas e abandonadas muitas vezes. Quantas pessoas não recebem visitas há anos por ver nos asilos, por exemplo, né? Então, a partir da fé, do amor, a gente consegue recuperar vidas. Às vezes está ali no fim da vida, alguma doença terminal, ou mesmo de idade, sem amor, sem esperança, porque foi às vezes uma pessoa que, enfim, os filhos não são muito bons, ou ele não foi muito bom na sua vida, e só tem amargura naquela vida. Se a gente puder estar levando a Cristo aquela vida, que ela pode ter um conforto, né? Receber o perdão de Deus, já é um grande alívio, né? Se a gente conseguir, tiver o dom de cura, melhor ainda. Então, um alívio na angústia, na incerteza, na aflição, desespero. Quantas pessoas estão desesperadas hoje com esse lockdown aí? Quantos suicídios estão acontecendo? Às vezes é o nosso próprio vizinho. A gente pode estar ali fazendo um trabalho de capelania, não sendo um lugar institucional, mas levando conforto para essas pessoas, né? Doentes da alma. Então ele tem uma dimensão holística. O que é holística? É um termo muito utilizado hoje na medicina e tal, porque o holismo é quando você vê a pessoa como um todo. Felizmente a medicina está se voltando para esse tipo de mentalidade, porque existe a doença psicossomática, sabe que muitas doenças vêm das emoções, assim como tem muitas doenças que vêm do espiritual. E o holismo é isso, tu conseguir ver a pessoa não só com um corpo, uma massa, que você vai ali, você põe um fármaco e vai ter determinada resposta, mas saber aquele contexto da alma daquela pessoa pode sendo trabalhada. Você vai trabalhar também toda a família, porque a família também adoece junto, toda a família está cansada, conforme muitos dias de hospital, enfim, de visitações, ou conflito no próprio presídio, onde estiver, lá no quartel. Então, há muito estresse, muito cansado, muito pesar muitas vezes. Então, a gente está procurando atuar junto com a equipe, né? Onde nós estivermos, nós temos que ser exemplos, nós somos parte da equipe, para estar levando realmente conforto, inclusive, para a equipe, né? É um trabalho espiritual unicamente, trazer esse lado que é o parar e ouvir o nosso Deus, né? Levando sempre Cristo, de forma a não agredir. Se você conseguir despertar o interesse de um ateu, por exemplo, que algum familiar pediu para você visitar no hospital, um ateu, e você conseguir ter uma breve conversa sem agredir, e ele aos poucos ir quebrando a barreira, já é um grande ganho. E quem faz toda a obra, sempre a gente diz isso, quem faz a obra é o Espírito Santo, não somos nós. Nós somos somente ferramentas do Senhor. Então existe, como a gente já falou, vários contextos de ação. Na escola, universidades, quartel, presídio, hospital. E a gente vai, nessa aula especificamente, abordar principalmente a capelania hospitalar, porque é a mais comum, né? Tem trabalhos muito lindos nos presídios. Particularmente, eu acho que tem algumas categorias que a gente tem muito preconceito, né? Enfim, e o quartel tem um trabalho muito bom. Se houver um trabalho de resgate da espiritualidade dessas pessoas, para que elas se percebam como indivíduos que não estão para essa vida só para viver essa vida, porque se a pessoa se decai para o crime é porque ela só vê essa vida. Então, se você consegue trazer essa pessoa à realidade espiritual, que ela é mais do que isso, que ela pode deixar um legado espiritual, um legado de alma, de bondade, de amor, você resgatar isso, que ela possa se
consolidar como uma profissão. É muito importante isso. Eu sinto um certo problema também com grupos de mendigos, no caso, porque eles, no caso dos mendigos, não é capelania, mas a gente pode estar colocando como levar também Cristo nos evangelismos, só entre parênteses. Eles não querem sair da rua, eles gostam daquele contexto de não ter cobrança. Então, se a gente consegue trazer a responsabilidade, porque a espiritualidade, no fundo, diferentemente das pessoas que são mendigas, elas têm consciência da espiritualidade, a grande maioria, muitos foram evangélicos, inclusive. Então, eles têm espiritualidade, só que, no entanto, eles não têm esperança. Se a gente conseguir trazer esperança para as pessoas, é esse o nosso objetivo. Então, quanto ao presídio, no caso, as pessoas ali entram porque só vê o mundo aqui e querem viver bem aqui. No presídio feminino, a maioria das vezes se sacrifica pelo próprio marido, né? E depois o marido não vai visitar. A mulher já é diferente. A mulher normalmente visita, assim, seu marido, seu homem, no caso. Às vezes estão juntos. Mas o homem normalmente abandona. A mulher vai e leva os filhos. Então a gente tem que saber que tem um contexto que a gente conseguir resgatar com cidadania, oferecendo para essas pessoas todas marginalizadas oportunidade. É um sonho que eu tenho de estar fazendo projetos, enfim, que venham estruturar com base para poderem ter um começo novamente na sua vida, porque mesmo que eles recebam no presídio uma profissão, alguma coisa, um bom fundamento, quando eles saem de fora, o mundo dificilmente vai abrir as portas prontamente. Então, isso é um trabalho que nós, como igreja, temos que estar tentando entender alguma porta para a gente entrar, para poder ajudar essas pessoas, amém? Então, de um lado, no hospital, há umas contradições, como de um lado tem a doença, o adoecer e a morte, né? E do outro tem todos os profissionais que convivem da área da saúde, as possíveis crenças que as pessoas têm. São pessoas diferentes, de diferentes culturas, de diferentes crenças, né? E diferentes pautas de atuação, como enfermagem, medicina, fisioterapia, psicologia, assistência social, administração do hospital. Então, existem inúmeras áreas. Raio-X, enfim. Então, a gente tem que saber que vamos estar no meio daquilo, a gente tem que respeitar cada setor, né? Conforme a sua hierarquia de trabalho. Agora, a enfermeira vai trabalhar. A gente vai ver logo mais. Então, teologicamente, como toda ação pastoral, a capelania ela é fundamentada somente em Cristo, pois foi Ele que cuidou dos enfermos, dos doentes na época. Ele curava através do seu poder que Ele deu a nós, né? A gente pode estar orando, se Deus quiser, ter o dom de cura. E o contexto naquela época era de muita pobreza, né? Havia muitas contradições e isso existe ainda hoje. Não tanto... nós temos mais informação, enfim, né? Sanitarismo, enfim, a gente consegue ter uma melhor qualidade de vida, mas existem também pessoas muito sofridas, e ele atendia todos os que se chegavam a ele, pediam para ser socorridos, ele curava, ele anunciava o reino, e é isso que a gente tem que fazer. Então, o profissional de saúde nem sempre está preparado para a nossa presença ali, né? Então, muitas vezes, eles já tentaram tudo, médico principalmente, há um contexto que dizem que eles se acham Deus, né? Então, eles não acreditam muito que uma oração possa fazer algum efeito. Enfim, eles acham até que é placebo, alguns. Tem médicos cristãos, graças a Deus, mas muitos não, né? E então a gente tem que saber que a gente vai estar também de acordo com aquilo ali. E muitas vezes o médico, por ver a carne, o ser humano como um pedaço de carne, ele não vai dar muita bola para emoção. Ele só quer resolver o problema dele, às vezes está no plantão, meio irritadíssimo. E a gente tem que entender isso também. A gente tem que tentar estar apaziguando, enfim, cuidando do enfermo, se a gente vê alguma situação, ser éticos, né, nos posicionando. Então, conforme a vulnerabilidade, a necessidade do enfermo, do doente, que a gente tem que estar cuidando, que a gente pode fazer o melhor para ele.
quase sempre o profissional de saúde tem outros pacientes e vai deixar fatalmente esse doente sozinho e desamparado, né? Normalmente, quando está muito tempo ali, a família está cansada, às vezes o peso de estar sabendo que a família está sofrendo e ele ali. Muitos gostam dessa situação, né? As síndromes hipocondríacas, né? Mas normalmente a pessoa se sente incomodada vendo a família sofrendo também junto com ela, né? Então, por diversos fatores fora da nossa vontade, não é levado a sério a devida frequência que o doente deve ser protagonista da visita do médico. Ele deve ter iniciativa de ouvir, né, de pedir. Normalmente ele se sente ali, eu estou aqui para ser cuidado. Né? Não, ele é parte fundamental da cura. Se o paciente toma ação quando tiver antes, né, que ele tem que estar cuidando da alimentação, que ele não pode fumar, que ele não pode beber, e assim, ali no próprio hospital, que tá a própria imunidade está fortalecendo com otimismo, enfim, ele é agente também, não é só que vai ali, vão cuidar dele como um pedaço de carne mesmo, como é colocado. Então, ele é o centro da atenção pra gente estar ali cuidando, mas levando a responsabilidade dessas pessoas também. Não só os pacientes, mas também os profissionais de saúde, os familiares, enfim, todo mundo que estiver ali em volta. Então, o capelão, basicamente, ele é um integrante da equipe multidisciplinar da saúde ali, do hospital, no caso. Que ele vai estar sensível às necessidades daquela pessoa. Vai estar ouvindo, confortando, encorajando e ajudando a lutar na vida com esperança em Deus, na espiritualidade que Deus, só o Espírito Santo pode dar, só os seus anjos e a medicina, porque Deus usa a medicina, Deus usa os médicos também para a cura. Mas saber que, independente do que acontece nas nossas vidas, Ele é Deus e Ele está conosco, Ele tem propósito com todas as coisas. Está oferecendo então esse apoio à família. Qual a reação? Isso aqui é em termos de psicologia do enfermo em relação à doença. Existem então 3 estágios, né, que o paciente pode ter. Primeiro ele pode ter a regressão. Ele vai se tornar que nem um bebezinho, totalmente dependente dos outros. Ele vai enfim, ele gosta daquela situação, e muitas vezes psicossomaticamente ele vai provocar isso, muitas pessoas provocam, então ele vai ficar reclamando, mimimi, chora, né? Tem outros que os impulsos, as emoções não posso, sabe, vão segurar, e não é aceitável, não posso fazer isso. No caso das doenças mais longas ou piora da doença, ele afirma que os médicos não estão fazendo direito, só reclama, né? Porque eles estão machucando, estão fazendo errado. Então ele fica sempre resmungando, né? Então a formação reativa do paciente já está começando a não, né? A reclamar e tal. E acho que tá. E tem também a negação. Ele ele simplesmente dá ali um diagnóstico muito feio e ele vai se recusar. Assim acontece também em relação às mortes de algum parente. Parece que não cai a ficha. Não, isso não aconteceu. Parece que a pessoa, conforme ela vai negar aquilo e vai ser a realidade dele. E se tu disser uma coisa diferente, não, né? Não, é assim porque é o que ela quer, então ela nega terminantemente aquilo. Então, às vezes até, não, eu tô curado, sabe? Só que é da boca para fora, sem fé, uma revelação de Deus, a vontade de Deus, realmente dá paz e a coisa acontece quando tem que acontecer. Às vezes é dito da boca para fora para dizer como negação mesmo, né? Não. E a família também acaba sendo afetada nisso tudo porque gera um cansaço, né? Porque aquela pessoa fica brigando e tomando tempo, além de a gente estar se desgastando para estar cuidando, né? No caso da pessoa que cuida, ela está se negando, não preciso desse remédio, por exemplo. Não, eu consigo fazer isso com o perigo de cair. Então, sempre tá cuidando, né? Se não tá
enfim, cuidar que a pessoa não venha estar se agravando a situação em relação a esses conflitos que a pessoa possa estar passando. Então, quais que são as qualificações para a visitação de todo o capelão que a gente tem que cuidar? Agora vamos lá, uma listinha. Então, você tem que ter sabedoria e humildade para saber que nós não somos melhor do que ninguém. Nós estamos ali para servir. Nós temos que cultivar, isso é em todas as instâncias, como cristão, não só como capelão, uma personalidade amável, agradável e cativante, né? Você é cativante? Nós temos que ter habilidade de se comunicar. Muitas pessoas são tímidas, tal, mas não é o seu jeito, tal, mas você tem um espaço que vocês podem estar atuando e ajudando pessoas, no caso do capelão. Às vezes o seu jeitinho meio quietinho, mas você tem a simpatia que vem de Cristo, do Espírito Santo. Nós temos que ter um humor estável, porque senão, já pensou? De repente vê uma coisa e começa a chorar, ou então briga com alguém do lado, sabe? Isso logo pode acontecer, né? Devemos ter respeito às religiões contrárias, divergentes, né? Não vamos começar a brigar lá, de repente a cama do lado começa a praguejar do lado, a gente tem que ter jogo de cintura, né? Ter discernimento, sensibilidade na conversa, tá sempre atento se o paciente está... A gente olha pelo rosto da pessoa se ela está gostando ou não, né? Saber guardar as confidências dos pacientes, saber usar a linguagem de forma a abordar com as pessoas. Às vezes é uma pessoa que ela tem, enfim, um ensino muito precário, ela não sabe falar direito, ela vem do interior, por exemplo, ou tem primário no máximo, não sabe nem escrever às vezes, analfabeta mesmo, assim, mas são pessoas que estão ali precisando, e a gente tem que cuidar, que às vezes o nosso linguajar é muito rebuscado, a gente nem percebe, quem lê bastante, no caso, às vezes, então assim, a gente tem que tentar ser mais simples na linguagem, né, para estar chegando no coração daquela pessoa de alguma forma. A gente tem que dar tempo para o paciente e atenção para ele, ter sensibilidade, discrição, sentir quando é o momento de visitar ou não. Você chega lá, você vê, será que dá? Sabe? Ter esse jogo de cintura. Evitar a intimidade para não invadir a privacidade das pessoas. Às vezes você fica instigando alguma coisa para ouvir algo que não é necessário, né? A gente tem que saber ouvir direito as pessoas. Então, os princípios a serem observados na visitação. Bater a porta, prestar atenção nos cartazes, que às vezes estão na porta, às vezes estão em cima da cama, porque ali ele dá orientações de saúde, até às vezes para a nossa própria proteção e para a proteção do paciente. Então, muitas vezes até nem pode visitar, e está ali orientando, né? Muitas vezes também tem que usar material de proteção, tudo isso Deus sempre está cuidando. Pedir licença, cumprimentar só verbalmente. Só se o paciente estender a mão, tudo bem, senão você só não vai lá beijar, abraçar, né? Como se fosse uma pessoa íntima. Se apresenta, eu sou tal pessoa, eu sou pastor, eu sou obreiro, eu sou capelão, eu sou isso, aquilo. Se oferecer para orar, respeitando se a pessoa não quer. Né? Se a pessoa não quer, você vai respeitar. E às vezes assim já aconteceu comigo, de chegar num lugar e tá com a televisão, todo o volume, ou a rádio, pedir, né, por favor, podemos, né, diminuir um pouco o volume, ou até desligar de preferência, né, porque daí a pessoa vai estar concentrada no que você vai falar. Se ela não quiser, se ela aceitar a oração, diminui um pouco o volume, por favor, né, vamos fazer rapidinho aqui. Então, perceber se o paciente está com algum incômodo, alguma dor, né, enjoado, se ele está confuso. Se você percebe isso, pronto, já abrevia, não fica ali cansando o paciente. Às vezes ele tem algumas coisas, ele pede para você pegar água, arrumar o travesseiro, levantar a cabeceira. Às vezes o próprio enfermeira pede para você alcançar o soro. Você está ali para ajudar o que for necessário. Claro, com a devida higiene sempre, né? Então, tu sempre vai responder para o paciente e para a enfermeira no que for pedido. E tá cuidando também no caso de pacientes, pelo menos velhos, algum problema, enfim, idosos no caso,
para não estar caindo, né? Às vezes está lá, ou às vezes também passa por um problema de higiene, né? Não foi limpado, o auxiliar de enfermagem não passou lá, você poder estar intervindo. Às vezes o próprio paciente vai confidenciar para ti que precisa você ter amor por essa alma, porque é sofrido você estar lá, você não conseguir tomar banho, né? Então, tá cuidando. Se você perceber que o soro tá pingando muito rápido, não tá pingando, às vezes escapou o sorinho, avisar a enfermeira sempre que é necessário. Então, sempre que você tiver alguma dúvida em relação ao paciente, vai lá no posto, fala com a enfermeira, sabe? O médico que vem, às vezes está ali também, conversa, de acordo, claro, do seu conhecimento em relação à saúde, mas se você percebe que tem algo estranho, puxa de lado, conversa, para poder ajudar. Nós podemos sempre estar melhorando, a gente vai fazer. Então, ter discernimento do tempo de visita, não vamos ficar lá 1, 2 horas, às vezes o paciente está cansado, né? Porque no hospital não se dorme direito, então a gente tem que estar cuidando, vamos abreviar, ter um tempo legal e tchau. Não demonstrar pena pelo paciente, né? Quem é que gosta de sentir pena, né? Você está sentindo lá amor, né? Você está lá para levar otimismo, mostrar interesse por eles, mas sem exagero, abraçar, enfim, aquela coisa como se fosse íntimos, cuidar. Às vezes a pessoa não gosta, né? Prestar atenção no que o paciente está falando, verificar qual a real preocupação dele, às vezes é alguma coisa que está subliminar. Não conduzir a conversa de tal maneira que exija que o paciente fique muito tempo concentrado e com raciocínio mental. Tem que ser algo leve. Às vezes ele está sob efeito de medicamento pesado, né? Você vai perceber o sono dele, enfim. Ao paciente que acha que não será curado, sempre é bom a gente estar encorajando, não dar promessa infundada, sempre colocar todo o poder, toda a glória a Cristo Jesus. E se Jesus quiser, e a gente sempre, como servo de Deus, a gente vai profetizar sempre a cura. Mas quem tem o poder de todas as coisas é Deus. Ele nos usa, Ele usa o médico, Ele usa a medicina, o remédio no caso. É Ele que faz todas as coisas. Então, assim, que ele tenha fé, independente da situação, do fim, é Deus quem vai fazer. Não falar sobre coisas que vá deixar o paciente pesaroso, coisas ruins. Manter os segredos profissionais. Às vezes o paciente fala alguma coisa pessoal, então mantenha, né, a privacidade dele. Não comenta no corredor sobre o paciente ou fora dele o que aconteceu com o paciente, né? O que ele falou para ti é para ficar com você. Então, é um princípio ético básico. Não ficar cochichando. Imagina, o paciente está ali, de repente chega a enfermeira e você começa a cochichar. Tá. Ou você fala na frente de forma cordial, tá ajudando, ou você sai, fala lá fora, sem a pessoa perceber que você está confabulando, porque se a pessoa for um pouco com de perseguição, já viu que vai dar. Então, aproveitar, então, como se fosse a última oportunidade, você vai falar com ela, a gente não sabe o que a doença pode levar, às vezes é uma coisa muito simples, uma simples gripe, quanto mata uma gripe hoje em dia, né? Então, tá sempre junto, podendo ajudar o mais breve possível, levar consolo, evitar a intimidade excessiva, não invadir a privacidade, já foi falado, respeitar se ele não quiser, se não quiser falar nada sobre o problema dele também, né? Vou lá, ora rapidinho. Não tenta ministrar quando ele está sendo atendido pelo médico, pela enfermeira. Né? Quando o médico e a enfermeira estão ali, você vai estar auxiliando se eles precisarem de alguma ajuda. Não faz promessa de cura, né? É Deus quem faz. O próprio hospital é responsável sobre qualquer coisa, de conseguir medicação ou alguma atenção de algum médico X ou Y, modificar de quarto. Não faz esse tipo de promessa, porque o paciente vai ficar frustrado porque ele deposita alguma confiança em ti e de repente já quebrou tudo. Pode ocorrer, eu nunca ouvi falar, mas com certeza, porque onde tem doença tem muitos espíritos malignos, né? Em caso de possessão demoníaca, é importante que se peça para Deus esse dom de discernimento de espíritos para estar cuidando de a pessoa.
um caso de alguma possessão agressiva, né? Então, assim, a gente tem que estar muito discernindo, né, a face da pessoa e estar repreendendo. O poder está todo no nome de Jesus. Se a gente percebe algo, a gente fala especificamente aquele espírito em nome de Jesus, porque quem faz não somos nós, é o Espírito de Deus através do nome de Jesus e os seus anjos junto trabalhando é que vão fazer essa ação de expulsar esse demônio. Não sentar na cama do paciente como se fosse a amiga íntima, né? Para evitar também contaminação, principalmente quando vem de cirurgia, né? Não pode, porque depois se contamina alguma coisa, a ferida aberta, ainda mais a infecção hospitalar, são as piores bactérias, é bem complicado depois de estar tratando essas feridas. Procurar então estar numa posição que o paciente te veja sempre, né? De preferência olhar no olho, cuidar a voz, o tom de voz, sempre um tom de voz ameno, não muito estridente, muito agressivo, enfim. Se ocorrer do paciente reagir de forma agressiva, insultar, a gente tem que saber que a gente está num ambiente onde tem outras pessoas, além do paciente agressivo, que estamos nos observando, enfim, e que Deus nos dê sabedoria de estar apaziguando e trazendo a vontade de Deus para aquela relação também. Nas conversas, então, basicamente vão ser orações, leituras de texto, falar no tom normal, evitar, então, tá muito repetitivo, cansativo, a não ser que seja com mais pessoas, né? Na internet existem muitos panfletos também com vários assuntos relacionados ao estado de espírito dos pacientes. Então, assim, é sempre bom ter esse papelzinho, né? Até na apostila tem, eu vou estar lendo brevemente. Então, assim, se você for visitar, você procura ter um desses textos para se você sentir a necessidade do paciente, que é conforme ali, você lê. Então, basicamente, eu vou ler o que está aqui, depois vocês tenham esse papelzinho, se vocês forem visitar alguém, vocês tenham essa listinha. Então, se a pessoa estiver em aflição, recomendamos então o Salmo 34:19, 84:1, 119, 107 e o livro de João 14:1, 27. Se a pessoa sentir angústia, na 1:1,7, Salmo 4:1, 18:6, 61 e 119:50. Se a pessoa estiver sentindo ansiedade, Salmos 46:10, Mateus 6:31, 34, Filipenses 4:6, 7 e 1 Pedro 1:7. Cansaço, Mateus 11:28, 30. Choro, Salmos 30:2-5, Apocalipse 21:4. Se sentir desânimo, Salmo 42:11, Provérbios 18:14, Filipenses 4:13, Hebreus 12:3. Deus se compadece das pessoas. Versículos: Isaías 38:18, Lamentações 3:22-26, 2 Coríntios 1:3-5. Para receber direção divina, Salmos 37:5 e João 3:27. Se sentir dor, Salmos 41:3 e Isaías 43:4-5. Se sentir fraqueza, Deuteronômio 32:39, Salmos 31:24, Isaías 12:2, 41:10 e Oséias 6:1 e 2 Coríntios 12:7-10. Se sentir impaciente, Salmos 27, 13 e 14 e 37:8. Se sentir medo, Salmos 34:4. Morte, Ezequiel 18:32. Salmos 68:20. Hebreus 2:14 e 15. Oração, Salmos 5:1-3. 66:20. Lucas 11:4 e 13. Pobreza, Salmos 40:17 e 75. Preocupações,
Salmo 55, 22. Raiva, Salmos 37, 8. E 1 Tessalonicenses 5, 16, 18. Se sentir sofrimento, Salmos 22, 11, 34, 6, 54, 1, 2 Coríntios 16, 18 e Hebreus 12, 4, 13. E se sentir solidão, Salmos 16, 1. E para sentir a presença divina, Deuteronômio 31, 8. Então, tudo isso vai ser adaptado, eu falei brevemente, para a gente ter só registrado aqui, tá bom? Então, vai ser conforme a necessidade do local, do paciente, se é hospital, se é quartel, se é presídio, se é pós-desastres, asilos, empresas, escolas, carentes de tal ministério, você vai trabalhar no tal ministério. Então, é para a gente confiar unicamente no Espírito Santo. Você vai sentir, você vai ver a necessidade e você está levando a palavra para aquela pessoa, para aquele grupo. Então, basicamente, agora vamos ver diferenças entre pastor e capelão, né? Para você ter tem distinção muito clara. O pastor, ele cuida do rebanho num grupo que se reúne normalmente num lugar, num templo, e é composto de pessoas de diversos níveis sociais, e é uma experiência comum de todos, né? Da conversão, congregam para adoração e instrução espiritual. Já o capelão não tem rebanho, ele é para algumas pessoas que podem pertencer a uma igreja, mas estão precisando de um atendimento individual ali, especial. Pastor, ele tem o objetivo de fazer o rebanho crescer naquele contexto dentro dos princípios doutrinários. O capelão, ele lida com pessoas, cada um com seus próprios problemas e diferentes problemas espirituais, mas é individual. O pastor, ele trabalha eventualmente com problemas graves. Já o capelão é diariamente com dor. Dor na alma, dor no corpo, enfim, dor na família. E o pastor preocupa-se em fazer sermões dentro de certos objetivos gerais. Já o capelão, ele administra nos problemas individuais. E é só isso. Então, a gente viu a diferença. Então, o capelão é específico para determinadas situações e aquele amor, aquele chamado para estar cuidando de um grupo, né? E uma pessoa, uma dor específica só para aquele momento, amém? E diferentes pessoas em contexto diferente que possam levar consolo, ajuda de todas as formas de espécie. E o pastor vai estar ali congregando, alimentando, limpando o pelo da ovelha, escovando, cuidando, tirando as feridas, mas é diária, é instrução, é crescimento do corpo inteiro. Amém? Deus abençoe. E se alguém quiser sentir esse chamado, que procure um curso específico e tenha credencial para poder estar entrando em determinados lugares, como os que nós citamos antes. Deus abençoe.